mais uma aula de TCC 1 da turma do P9, Noite de Enfermagem. Vocês autorizam que eu esteja gravando essa aula para depois eu estar disponibilizando no meu canal do YouTube, para que vocês possam assistir, rever, tirar dúvidas e quem não assistiu poder ver? Sim. Beleza, gente. Então, vamos lá. Dando continuidade à nossa aula da semana passada, que não pôde ser ao vivo, né, por questões da internet não favorecer, né, a internet da minha casa estava sem funcionar, então vocês acompanharam a aula que eu tinha dado para a turma da manhã. Então, dando continuidade do ponto que parou essa aula, a gente ficou aqui no método científico, né, ainda falando sobre a questão da coleta de dados, e vamos iniciar agora, né, a partir desse ponto, a aula de hoje. Então, na coleta de dados, é importante que a gente consiga perceber alguns pontos que vão ser cruciais para que vocês possam desenvolver a metodologia de vocês, bom? Como eu disse, eu vou estar citando exemplos aqui, eu não vou estar dizendo todos os métodos que existem, né, todas as técnicas, que ficaria até impossível de ser feito isso nessa aula, nesse semestre, né? Mas eu vou estar passando para vocês aqui pontos que são importantes que vocês observem, para que assim vocês possam, de fato, determinar qual a metodologia que vocês vão ter que usar no trabalho de cada um de vocês, tá? Então, aqui, como exemplo, a gente teria uma manipulação experimental ou um estudo observacional. A gente vai falar mais para frente hoje, mas no estudo experimental a gente estaria, como o próprio nome está dizendo, na manipulação experimental, a gente estaria manipulando, a gente estaria testando, fazendo ali análises entre parâmetros para trazer um resultado. Já no estudo observacional, a gente não estaria manipulando nada, a gente estaria só observando e através do nosso instrumento de coleta, tá? Que é como se chama vamos dizer assim, a ficha, né? O que vocês vão estar coletando os dados de vocês, né? A forma que vocês vão estar coletando, aí a gente chama de instrumento de coleta de dados. Pode ser que vocês façam um trabalho de campo no laboratório, no hospital, numa clínica, numa unidade de saúde, na casa de um paciente. Então, tudo isso precisa ser colocado, né, em observação ali quando vocês vão escolher a metodologia para que vocês possam alcançar o objetivo de vocês. Lembrem-se disso, tudo tem que estar muito bem alinhado. Então, não adianta você traçar um objetivo onde, de acordo com a forma que você fez a sua metodologia para coletar os dados, você nunca ia alcançar aquele objetivo. Então, tudo tem que estar muito bem alinhado. E aí, para que vocês consigam observar pontos que estivesse assim ajudando vocês a definir o que coletar ou não, a gente precisa pensar nas variações. Então, existem variações entre indivíduos, entre objetos e entre populações. Vocês poderiam me citar alguma variação de indivíduos? Algo que varia entre indivíduos? Sexo. É uma variação individual. O que mais? Idade. Idade. Quem mais? Opiniões. Não. Opiniões não. Aí já seria outro tipo de coletar os dados. Raça. Hã? Raça. Raça. Branco, pardo, negro. Sim, entendi. Pode ser indivíduo, ou dependendo da situação, pode ser até população. Tá? Essa questão de raça. Então, vamos lá. No caso da gente estar falando da variação de indivíduos, a gente tem o quê? Tem a altura, peso, o sexo,
tem a raça que foi falado, né, que dependendo do ponto de vista pode ser ou uma variação de indivíduo ou de população. A gente tem variações também de objetos. O que seria variação de objetos? Vocês têm ideia? Peguei vocês. Pegou mesmo. Então vamos pular para a população, depois a gente volta para o objeto. Vocês sabem o que seria variação de objeto? Desculpa, de população? Não? De população seria o quê? A raça, a cor, essas coisas, etnias, sei lá. Ou de estado, Sei. país. Ah, pronto, a Andréia chegou. Então, a gente, por exemplo, se eu estiver fazendo um estudo, onde eu vou estar coletando dados, vamos supor, na Europa, lá na Inglaterra, lá em Londres, eu estou avaliando a qualidade do serviço público londrino, serviço de saúde, né? E aí eu estou comparando, né, coletando dados também aqui no Brasil. Então, se eu for, vamos supor, para 5 hospitais aqui no Brasil e 5 hospitais em Londres, mas nos meus dados, na hora que eu coletei, eu não coloquei a informação, quer dizer, eu não vou botar nem 5 para não ficar pouco. Vamos supor que eu fui em 50 países, 50 países não, 50 hospitais da Inglaterra e 50 hospitais públicos aqui no Brasil. Só que aí, como eu estava dizendo, eu não coloquei a informação na hora que eu coletei meu dado, se aquele hospital era brasileiro ou era inglês. Então, quando eu for avaliar os meus resultados, como é que eu vou poder trazer algum resultado a nível de comparação se eu não sei qual é o perfil do hospital brasileiro e qual é o perfil do hospital londrino, porque simplesmente eu não sei quem é o hospital londrino e quem é o hospital brasileiro. Entenderam? Entenderam, gente, ou não? Quem não entendeu, diga que não entendeu, para eu poder repetir. Todo mundo entendeu? Entendi, professora. Não, entendi não, professora. Eu não. Entendi, não. Então, se eu vou fazer um estudo, preste atenção. As variações são informações que eu preciso trazer no meu trabalho, certo? Vamos supor, se eu vou estar trabalhando com a altura, tá? Aí seria uma variação individual, certo? Só que a gente sabe que a altura, ela varia de acordo com a idade do indivíduo, certo? Certo ou não, gente? Se eu pego um bebê, ele é maior ou é menor que um adulto? Menor, né? Então, pronto. Então, eu peguei lá a altura de 10.000 pessoas, desde bebês até idosos com mais de 100 anos. Então, eu medi essa estatura e peguei a altura dessas 10.000 pessoas. Só que eu não peguei a idade delas. Serviu para alguma coisa? Agora eu entendi. Por exemplo, se a gente está analisando a população, a gente tem que saber a diferenciação daquilo que a gente está observando. Aí, por exemplo, nesse caso da idade, se eu quiser verificar a diferença de idades, tem uma pessoa que tem 1,60 m, 1,40 m, 2 metros, só que idade essa pessoa tem? Será que esses indivíduos apresentam a mesma idade? Por exemplo, se eu pegar uma pessoa de 1,30 m, é porque ela é criança ou porque ela é anã? Entendeu? Então, eu não posso trazer resultados para esse trabalho se eu não prestei atenção nessa informação que eu deveria ter coletado. Então, as variações vão ser informações que vão ser imprescindíveis
que sejam coletados nos dados de vocês, que esteja ali na metodologia, para que depois você possa avaliar o seu resultado dentro do que você tinha proposto. Então, se eu quero comparar altura entre faixa etária, eu preciso coletar a idade. Senão, como é que eu vou dizer se aquilo é a média de tal faixa etária? Não tem como, certo? Professora, geralmente a gente utiliza essa metodologia quando a gente vai estudar incidência, não é? Sim, aí tem vários, não só com isso, vários estudos. Cada estudo ele vai ter a sua peculiaridade em determinar se vai existir uma variação de indivíduo, de objeto, de população, se vai existir todas ou se vai existir nenhuma, tá? Isso, cada pesquisa é que vai estar dizendo isso. E vocês precisam avaliar isso antes de coletar os dados de vocês, porque vai ser justamente avaliando isso que vocês vão coletar os dados corretamente. E aí a gente tem a variação de objeto, né? Que vocês ficaram ali meio perdidos sem saber responder. A variação de objetos. Oi. Alguém chamou. É Rosilma? Alô? Alguém? Isso sim. Oi? Alguém pergunta? Isso o quê? Gente, quem é que quer falar? Bom, vou continuar, já que não está respondendo aqui. Sim, a variação de objeto, ela vai estar relacionada, como o próprio nome está dizendo, objetos. O que seriam isso? Equipamentos. Equipamentos, instrumentos, tá? Então, como assim, professora? Deixa eu trazer um exemplo prático para vocês. Se você estiver utilizando, vamos supor, vocês vão fazer um trabalho onde vocês vão estar investigando a PA, né? Vocês vão trabalhar com a pressão arterial das pessoas. E aí, vocês vão ter disponível para vocês utilizar o tensiômetro, né? Aquele normal, comum de braço, ou vocês podem estar utilizando também aquele digital de pulso, tá? A gente sabe que o digital de pulso não vai, né, não é tão, vamos dizer assim, preciso quanto o esfigmomanômetro, né, que a gente costuma utilizar. E aí, o que é que acontece? Eu posso estar trazendo uma variação que vai influenciar no resultado do meu trabalho pelo simples fato de estar utilizando equipamentos diferentes. Então, o ideal é que a gente esteja utilizando a mesma marca e modelo, tá? Porque às vezes uma mesma marca, ela pode ter aqueles equipamentos mais caros e os mais baratos. Não obrigatoriamente o mais caro ele vai ter, né, a qualidade melhor, mas geralmente aqueles mais caros eles são porque são melhores, são mais precisos. Então, se você usar vários tipos de equipamentos diferentes para coletar a mesma informação, pode ser que você esteja influenciando no resultado do seu trabalho, porque algum daqueles aparelhos podem não ser tão preciso e aí estaria lhe dando uma resposta que não é a correta, vamos dizer assim. Tá? Então, para a gente contornar a variação de objeto, a gente deve estar utilizando ali, né, a mesma forma de coletar os dados com o mesmo equipamento, né, mesma marca e modelo. Então, os tipos de variações existem relacionadas com o fator de cada estudo, né? Então, vamos supor, o trabalho de Flávia vai ter ou não certas variações, o trabalho de Gabriel vai ter outras ou não, o trabalho de Heloísa vai ter outras ou não. Então, isso depende de cada trabalho. O de Rosilma pode ter variação de populações, o de Joselma pode ter variação de objeto, tá? Então, como eu disse, isso varia de acordo com cada tema. Vocês que vão ter que identificar isso.
E isso por quê? Porque existe variação ao Professora, acaso. Oi, minha pode dúvida falar. isso seria numa pesquisa de campo ou numa científica? É do mesmo jeito? Toda pesquisa é científica, mas você está dizendo no caso de uma de campo ou numa bibliográfica. Numa bibliográfica, Isso mesmo. você também pode estar traçando variações. Por exemplo, se você vai pegar literaturas de outros países, com estudos que foram feitos em outros países, pode ser que você alcance certos resultados, porque você tem a perspectiva de lá. Então, se você quiser fazer comparações, mesmo numa pesquisa bibliográfica, comparações entre cenários de países diferentes, entre realidades diferentes, mesmo que seja no mesmo país, por exemplo, eu quero comparar dados publicados já, né, de artigos de cenários de um hospital público e de um hospital privado. Então, quando você estiver coletando os dados, você vai ter que dizer: essa pesquisa aqui, esses resultados foi para o hospital público, esse aqui foi para o hospital privado. Certo? Entendi. Pronto. Então, Ok, obrigada. independente, você pode, você vai estar utilizando ali, certo? Quer dizer, se era público ou privado, se é bibliográfico ou de campo. Então, essas variações ao acaso, elas existem, né? E podem estar influenciando seu trabalho se você não observou. E aí, se você não observa se seu trabalho tem ou não essas variações, se tiver a variação e você não identificou, a gente chama isso de ruído. Esse ruído depois vai se transformar num grito de desespero de vocês, porque o trabalho de vocês vai por água abaixo. Porque vai chegar no final e vocês não vão ter tido, né, o resultado correto. Quando passar por uma banca, a banca vai dizer: ó, faltou você coletar essa informação, então você não pode estar concluindo isso que você concluiu aqui, que a gente vai até falar na aula de hoje sobre fatores de confusão, bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tiver interessado em saber se a população de origem africana e asiática diferem na glicemia no sangue, então a variação devido à idade, se eu não tiver pego essa informação, é um ruído. Então, se eu pego só meço a glicemia de um bocado de gente da África e um bocado de gente da Ásia, a idade pode estar influenciando no resultado. Se eu peguei desde bebês até idosos, vai estar influenciando. Além de que a gente tem outra questão aqui. Na África, vamos supor que eu estivesse pegando um dado da Etiópia. E na Ásia eu estivesse pegando um dado do Japão. Então, a gente sabe que no Japão a gente tem uma qualidade de vida e nutricional muito boa, é uma das maiores expectativas de vida do mundo. Facilmente as pessoas chegam ali a 90, 100 anos. Já em compensação, na África, se a gente vai falando da Etiópia, a gente está falando de um país pobre, né, onde a deficiência nutricional é muito alta devido à baixa classe social da população ali. E com isso a gente tem uma expectativa de vida muito baixa, né? Então a gente precisa estar traçando também de forma que nossa pesquisa ela não tenha uma resposta óbvia, né? Porque eu não preciso nem fazer, vamos supor, uma pesquisa para saber que a Etiópia e o Japão eles possuem níveis nutricionais diferentes, certo? Então, se você estiver interessado em saber como a glicemia varia com a idade, então as variações devido à origem, se você não coletar, vão ser o ruído que depois vai se tornar um grito de desespero. Então, você precisa verificar quais são todos os fatores que vão estar ali, ó, influenciando a sua pesquisa. E se você vê que aquela informação vai influenciar seu resultado, então é porque você precisa coletar aquela informação. Então, a gente tem outro ponto aqui importante, que a estatística ela é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta de dados.
Então, quando vocês traçaram o objetivo de vocês, que vocês estão desenvolvendo a metodologia de vocês, vocês precisam, dentro da metodologia, definir qual é a estatística que vocês vão estar utilizando para analisar os dados de vocês, certo? Então, quem que vai ajudar vocês a definir isso? Vocês têm ideia? Quem que vai ajudar vocês a definir Orientador. qual estatística? Simone falou orientador? Quem? Não. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem vai ajudar vocês a definir a estatística vai ser a literatura. Tá? Então, à medida que vocês forem estudando, vocês vão ver o que os outros pesquisadores estão utilizando como métodos estatísticos para avaliar ali o problema que você está tendo também, né? E aí você pode utilizar o mesmo método estatístico. Então, isso não é plágio, não, tá bom? Aí a gente tem 2 mitos sobre fazer ciência. Não importa como eu vou coletar meus dados, haverá sempre um processo estatístico para analisar. Não, gente. Não é assim, não. Você tem que saber como que você vai coletar seus dados. Você tem que ter a sua metodologia muito amarradinha. Caso contrário, seu trabalho pode não servir para nada. Então, no momento que você se dedica a traçar uma metodologia, onde você vai estar ali se observando, né, todas as variações, tendo a literatura como uma ajuda ali para estar ali direcionando a tentar solucionar, né, e solucionar o problema e alcançar seus objetivos, aí você vai ter, né, um bom trabalho. Por isso que eu estou dizendo, são 2 mitos sobre fazer ciência. O outro se eu coletar um monte de dados, algo interessante aparecerá e eu serei capaz de deletar efeitos, mesmo que muito sutis. Não. Mais uma vez, se foque no que você precisa coletar no seu trabalho. Então, se você precisa coletar A, B e C, para que você vai coletar o alfabeto inteiro? Você está perdendo tempo e, às vezes, até dinheiro. Então, se você está desenvolvendo uma pesquisa onde vamos supor, 100 pessoas seria suficiente, para que você vai gastar tempo e dinheiro para coletar dados de 1.000 pessoas? Se a estatística mostrou para você ali que só 100 já seria suficiente, que coletar mais não vai fazer diferença, tá? Então, leia sobre o assunto, né? Veja o que os outros autores utilizaram como métodos estatísticos relacionados ao mesmo problema que o seu. Então, sejam, né, amiguinhos da literatura, dos livros, dos artigos ali, porque eles que vão estar ajudando a dar um direcionamento no trabalho de vocês. Lógico que os orientadores também vão estar ali para ajudar, mas o orientador não é para fazer o trabalho por vocês. Então, se garantam e vocês façam. Não fiquem dependentes do orientador estar fazendo o trabalho por vocês, não, certo? E aí eu pergunto para vocês, o que seria um estudo controle? Seria o estudo da construção de um controle como esse aqui, né? Um controle de um PS4. Então, lógico que teve bastante estudo aí, né, para tecnologia que esse controle tem. Mas seria isso? O estudo de um controle? O que é que vocês acham? Hein, gente? O que seria estudo do controle? Hein, gente? Para controlar alguma doença, Como? Controlar como? Seja um pouco mais descritiva na sua resposta. Tô pensando. Quem mais? Quem mais? Ninguém? Posso dar um exemplo?
Pode? Por exemplo, na pandemia do coronavírus foi realizado estudos e chegaram à conclusão que a quarentena seria a melhor forma de controlar a propagação do vírus. Tá. E onde é que tá o estudo controle aí? De saber como controlar isso. Não. Estudo controle não é você controlar, vamos supor, uma pandemia, uma epidemia. Não, não é isso, não. O surto de alguma doença não é nesse sentido de controle, não. Vamos lá. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Em cima desse exemplo, aí eu quero que vocês vão raciocinando comigo para vocês verem como, de fato, se encaixa o estudo controle. Então, você quer saber, né, essa é a sua pesquisa. Então, para quem gosta aí, né, quer saber se beber Coca-Cola aumenta a sua capacidade para tirar boas classificações na disciplina, né, tirar boas notas. Aí você pega todo dia, durante a disciplina, você toma Coca-Cola. No final, você teve uma boa nota. Conclusão, a Coca-Cola faz com que você aumente seu rendimento. E aí, tem algum problema? Se tiver, qual é o problema e qual é a solução? Com vocês agora, a bola está com vocês. Hein, gente? Se atrapalha o rendimento, então não consumir a Coca-Cola, né? O estudo do controle, Não. não. Quem pode? Eu quero avaliar se a Coca-Cola ela vai influenciar no rendimento. Se vai fazer com que a pessoa aumente a nota ou não. E aí? Aí justamente vai pegar pessoas para ingerir a Coca-Cola, para ver se aquele grupo de pessoas vai aumentar o rendimento ou não, né? Tá, mas aonde que entra o grupo controle aí? O estudo controle? Hã? O estudo controle é o seguinte, a gente toma a Coca-Cola, estuda, achando que a Coca-Cola vai estimular a gente a ser capaz de conseguir. Então, é nossa mente que estimula, é como um chocolate. A gente diz, vou comer chocolate que me ajuda na minha ansiedade. Eu acho, é isso? Não. Não? Não. Eu pensei Então, na que verdade, eu tô entendendo seu raciocínio. Na verdade, é porque a Coca-Cola ela tem o fator, né, da cafeína que de fato é estimulante, mas não é isso. A gente está falando em melhorar os resultados. E se você tirou boa nota porque você estudou, então não é a Coca-Cola que está fazendo, está influenciando, é a sua dedicação nos estudos e não a Coca-Cola. Entendeu? Então, para saber até onde ela influencia, Peraí, Luciana, depois Gabriel. A Coca-Cola não vai ajudar em nada, só tem uma úlcera aí depois. Ou a diabetes, né? Alguns outros problemas de saúde. Diga, Gabriel. nesse caso, para saber até onde a Coca-Cola influencia. Uhum. Se é que influencia. Entendeu? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo pegar o fio da meada. Então, antes de eu mostrar o conceito para vocês do que é... É justamente que a senhora estava falando que, dependendo do estudo da gente, o método que a gente utilizar, a gente vai estar saindo do foco principal do estudo para mostrar o que realmente é. Porque, na verdade, aí está falando, você quer saber se beber Coca-Cola aumenta a sua capacidade para tirar classificação boa, mas, na verdade, para tirar uma boa classificação, você ia ter que estudar. E é justamente para mostrar aí que a Coca-Cola não tem nada a ver com isso? Não, aí a gente precisa testar, mas vocês não chegaram ainda como que a gente vai fazer esse teste. E aí, no caso, na metodologia,
seria o quê? Definir essa pesquisa como um estudo-controle. Então, vamos lá. Como seria esse estudo-controle? Então, antes de dar o conceito. Como o próprio nome está dizendo, algo vai ser controlado, tá? Então, eu vou pegar 2 grupos. Vamos supor que eu pegue uma sala com 100 alunos, tá? Tudo da mesma turma, né? Para não ter fatores externos influenciando. Então, eu pego 100 alunos. Então, boto 50 para um lado, 50 para o outro. 50 no grupo A, 50 no grupo B. Em cada um desses 2 grupos, eu vou ter excelentes alunos, alunos medianos e alunos mais fracos, tá? Porque, vamos supor, se eu pegasse todos os melhores alunos e botasse num local só, então não ia ter como eu estar comparando com nada, né? Porque eles já eram excelentes. Então, eu vou ter ali os 3 parâmetros. Para quê? Para que eu possa investigar se eles se mantiveram, se eles subiram ou se eles caíram, né, de qualidade, usando o parâmetro de investigação que seria o consumo da Coca-Cola. Então, como que a gente faz aqui o estudo controle? No grupo A, vamos supor, vai ser o meu grupo, que a gente chama do grupo de investigação. Vai ter o parâmetro de investigação, que é o quê? Dar Coca-Cola para aquelas pessoas consumirem, certo? No grupo que a gente chama de grupo controle, vai ser o grupo B, onde a gente não vai estar manipulando nada. A gente não vai estar dando Coca-Cola, não vai estar dando nada, vai deixar eles, né, normais, sem influência de nada. E o grupo A vai estar tomando a Coca-Cola. Quando eu terminar minha pesquisa, aí eu verifico a nota dos indivíduos. Se os indivíduos excelentes continuaram excelentes, então eu não posso, né, ter um parâmetro ali para dizer que melhorou. Mas pelo menos eu sei que não piorou. Agora, se os medianos subiram e os alunos mais fracos também subiram, nesse grupo que tomou Coca-Cola, então eu posso dizer que a Coca-Cola influenciou. Agora, se foi o contrário, os alunos excelentes baixaram de rendimento, os medianos baixaram de rendimento, então a Coca-Cola, ao invés de melhorar, ela piora. Ou então também eu posso descobrir que a Coca-Cola não faz diferença nenhuma. Mantiveram tudo o que costumavam ter de nota, de média ali, tá? Então, isso seria um grupo controle. Então, o conceito, a definição seria que o grupo controle, um estudo controle, é uma referência com a qual as manipulações experimentais são comparadas. Ou seja, eu pego um grupo que eu estou querendo investigar e boto um outro grupo para que ele me sirva de parâmetro, para eu saber se esse aqui está igual a esse ou se sofreu alguma influência, para melhor ou para pior. Então, no exemplo que a gente falou agora, alunos que beberam Coca-Cola versus aqueles alunos que não beberam, certo? E outro exemplo seria tecido pulmonar de sujeitos que fumam e os que não fumam. Então, naturalmente, a gente sabe que as chances de um fumante ter comprometimento pulmonar, o tecido pulmonar, é muito maior do que uma pessoa que não fuma, até pessoas que nunca fumaram na vida. Então, mas isso não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, não fumante, ela não possa ter câncer de pulmão. Não é? Então, vocês com certeza já ouviram falar. Oi? Alguém quer No falar? caso, a incidência, né? Hã? A incidência de casos. Não precisa ir tão a fundo nisso, não. Tá? Aqui só são exemplos básicos. Eu estou avaliando só pessoas que fumam e pessoas que não fumam, onde eu vou estar vendo lá, né? Fiz análise histológica e vi que o tecido pulmonar, exames de imagem também, o tecido pulmonar de pessoas que fumam são mais comprometidos do que aqueles que não fumam. Isso, né? A gente fazendo o controle, onde a pessoa que não fuma, ela vai ter o pulmão ali saudável, certo? E aquela pessoa que você está dando o parâmetro de investigação, que é o cigarro,
com o tempo, né, ela vai ter um comprometimento ali. Pode ser que não adoeça, né? Pode ser que a pessoa viva até os 90 e poucos anos, seja fumante e não tenha nada. Tem gente que morre com 50 anos de câncer de pulmão e nunca fumou na vida. Mas aí vamos supor que desses casos aí, eu estou querendo, vamos supor, pegar uma média do comprometimento pulmonar das pessoas que fumam, né, versus aqueles que não fumam. E aí, vamos supor que desses, todos os que eu estou estudando, uma pessoa não fumante desenvolveu câncer de pulmão. Isso significa o quê? Que ela é o que a gente chama de desvio padrão. Se a gente for usar a média, né, a média estaria ali, aquela pessoa não deveria estar, né, com câncer. Então, no momento que ela adquiriu câncer, a média vai o quê? Vai subir. Mas aí, essa média é correta? Não, porque existia um desvio padrão. Deixa eu trazer um outro exemplo para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem desvio padrão, tá, gente? Isso é matemática, vocês já viram bioestatística, tá? Eu estou tentando aqui só trazer um pouquinho para a parte de pesquisa. Então, vamos supor, agora não mais no estudo controle, tá? É só um exemplo aqui onde eu vou colocar o desvio padrão. Então, vamos supor que você tenha, eu quero fazer uma análise da média de altura dos alunos de enfermagem da Santa Emília. E aí eu descubro que a média deu 1,70 m, vamos supor. Só que aí chegou um aluno novato que ele tem 2,30 m. Esse 2,30 m, quando eu jogar esse número junto com os outros, aquele valor da média vai se manter ou vai subir? Vai subir. Subir. Vai subir. Aí aquela média que ele vai estar mostrando como resultado reflete a realidade? Não, não reflete. Por quê? Porque teve uma situação pontual ali que fugiu completamente de todos os outros resultados. Uma coisa é você ter, vamos supor, de 400 alunos, você ter 30 que tem 1,90 m, né? 20 que tem 1,80 m e pouco, né? Que são ali os mais altos, vamos supor. Outra coisa é você ter só um com 2,30 m, que vai elevar bastante a média. Então, é necessário a gente ter cuidado quando a gente está avaliando os resultados da nossa pesquisa, porque esse valorzinho aqui do desvio padrão, ele pode influenciar no seu resultado, e você tem que saber interpretar seus resultados e saber quando colocar ou não isso, aquele dado junto na média, tá? Então, matemática aí vai ajudar também na hora de interpretação dos resultados de vocês. Quem tem medo da matemática, ó, precisa relembrar um pouquinho da estatística. Então, trazendo outro exemplo aqui para o estudo controle. Tá? Então, a gente tem dois tipos de estudo controle, que a gente chama de controle positivo e controle negativo. No grupo controle negativo, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero saber se a pomada A ela é útil para controlar verrugas. Eu vou ter o que a gente chama de grupo experimental, que é onde eu vou estar manipulando, né? Ou seja, onde eu vou estar colocando o parâmetro de investigação, que é a pomada A. E no grupo controle, eu não vou aplicar nada. Ou seja, eu vou pegar várias pessoas com verruga, metade delas, uma parte delas, eu não vou fazer nada, e a outra parte eu vou estar aplicando a pomada. E vou ver como seria o andamento natural daquela verruga e como seria o desenvolvimento daquela verruga frente à utilização da pomada. Vamos supor que o meu resultado foi que a pomada é eficaz, que ela elimina ali com 1 semana a verruga, só que ela deixa cicatriz. Tá? Beleza, alcancei o meu resultado, que era eliminar a verruga, certo? Cicatriz ali é uma consequência. Mas vamos agora vamos ver se a gente consegue desenvolver uma pomada melhor.
Então, a gente agora vai estudar um outro método, que é o controle positivo. A gente vai fazer um novo método aqui de coleta de dados. Então, eu quero saber se a pomada B é melhor do que a pomada A para controlar verrugas. Então, o meu grupo experimental, que no controle negativo era A, agora vai ser B, porque eu já sei o resultado de A. E o meu grupo controle positivo vai ser a pomada A. Vamos supor que no final da pesquisa eu identifique que a pomada B também como é que chama? Ela é efetiva, certo? Eu também observo que a pomada B, ela elimina também a verruga. Só que ela é mais lenta, ela demora 1 mês para fazer isso, mas em compensação, ela não deixa nenhuma cicatriz. Quando que a gente costuma utilizar esse tipo de situação? Na indústria farmacêutica ou no tratamento de algumas doenças. Vamos supor, você tem uma verruga no rosto. Não é legal você ter cicatrizes no rosto, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a pomada B, apesar dela demorar um pouquinho mais para fazer efeito. Quando eu acabar com aquela verruga, eu não vou ter nenhuma marca no meu rosto. Ah, eu tô com a verruga no joelho. Quem teve uma boa infância, né, tem o joelho ali todo marcadinho, todo cheio de cicatriz. Então, seu joelho ali, você aplica a pomada A, uma cicatriz a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. Ah, com uma semana eu me livro logo disso. Ou seja, de acordo com a necessidade do cliente, né, você pode estar adequando. Como eu falei, na indústria farmacêutica isso é bem comum de ser utilizado. Outra coisa que é utilizado no estudo controle, né? Trazendo a indústria farmacêutica novamente. Se eu tenho, como que chama? Se eu tenho alergia, tá? A um princípio ativo, então, o que é que acontece? Vamos supor que exista uma medicação no mercado, né, para determinada doença, que eu estou com ela, que ela é 100% eficaz. Só que eu tenho alergia àquele princípio ativo, então não posso tomar aquela medicação, que é a mais usual, que é a mais comum, que todo mundo prescreve ela. Então eu vou ter que buscar uma alternativa, tá? E aí, algumas empresas, elas desenvolvem medicações com outros princípios ativos para combater a mesma doença, mesmo que às vezes ela não seja 100% eficaz. Ela pode ser ali 90, 80, mas pelo menos é um tratamento. Eu não posso tomar a medicação que é mais usada porque ela tem um princípio ativo que eu tenho alergia, então eu preciso buscar alternativas, certo? Deu para entender, gente? Deu para entender? Posso continuar? Alguém ficou com dúvidas? Pode. Não, professora, bem esclarecido. Belezinha, então. Então, outra forma da gente coletar dados é com o procedimento cego, que inclusive foi utilizado em muitos estudos agora no COVID, tá? E principalmente associando procedimento cego com placebo, que eu vou explicar já já. Então, o procedimento cego é o procedimento no qual o investigador que está a fazer o experimento não sabe qual dos dois conjuntos de dados recebeu o tratamento. Então, eu vou ter lá grupos de pessoas e eu não sei quem foi que recebeu ou não. Quando nem o paciente, nem o investigador sabe qual o tratamento que recebe, então a gente diz que temos um procedimento duplamente cego. Como eu falei, muito disso vai estar associado ao placebo. O placebo é aquele tratamento desenhado para parecer exatamente como um verdadeiro tratamento, só que sem um parâmetro de investigação, ou seja, todo mundo está recebendo uma pílulazinha. Só que alguns têm o princípio ativo, né? Tem de fato a medicação, o outro tem, vamos supor, farinha dentro, que não vai fazer diferença nenhuma. E aí, nos meus resultados, depois eu investigo se realmente aquela medicação fez efeito ou se todo mundo respondeu da mesma forma. Se todo mundo respondeu da mesma forma, tanto os que tomaram placebo quanto tomaram a medicação, então significa que aquela medicação não fez diferença. E aí, trazendo para um outro tipo de estudo, utilizando o placebo agora, né, só o placebo, muitas vezes ele é utilizado para identificar problemas
não de cunho físico, tá? Mas falando aqui da perspectiva psicológica. Como assim? Às vezes a pessoa ela tem algum desequilíbrio psíquico, né? Algum problema ali psiquiátrico, que na verdade ela não tem nada físico, mas ela às vezes é hipocondríaca, né? Seja lá o que for, e aí ela fica, ai meu Deus, eu tenho doença tal, não sei o que, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, quando na verdade não tá sentindo nada. E aí fica tomando medicações e, lógico, não vai fazer efeito porque não é algo físico, é algo psíquico. E aí, no SAMU, por exemplo, vários alunos que trabalham no SAMU já relataram, né, que o paciente está lá histérico, não sei o quê, aí os profissionais de enfermagem vão lá, aplicam soro sem nada, só o soro. Aí diz que tem medicação lá dentro, pronto. Aí a pessoa se acalma, diz que ficou bem depois daquela medicação, né, entre aspas. Então, não era nada de fato, né, que a pessoa tinha de cunho físico, era mais da cabeça dela. E aí, gente, a gente acaba com essa aula 2, tá, que a gente iniciou na semana passada. Então, essa atividade é a segunda, tá, das questões 1 a 4. Onde vocês, lembrando, vocês vão responder essas perguntas, e quando a gente terminar a aula 3, eu trago para vocês um link onde vocês vão responder pela plataforma do Google, tá bom? Então, essas perguntazinhas, vocês vão dizer o seguinte: qual é a pergunta que você tenta responder com o seu trabalho? Ou seja, qual é a sua pergunta norteadora? Lembrem-se que não é proibido pensar, tá? Pensar não dói e, por enquanto, é de graça. Certo? Então, coloquem aí em prática, exerçam a capacidade de vocês para construir um bom trabalho. Então, vão definir qual é a pergunta norteadora de vocês. Próxima pergunta: por que é importante a questão que está a estudar? Convença-me que é importante, ou seja, qual é a sua justificativa? Se você conseguir me convencer é porque está boa. Então, a justificativa do seu trabalho, lembrando, ela não é do ponto de vista pessoal. Ah, porque eu gosto desse tema. Ah, porque eu já passei por isso. Ah, porque minha família teve esse caso. Não, não. Certo? Não é assim, a gente já falou. A justificativa vocês vão trazer dentro da contextualização dados ou informações referentes àquela temática, e com isso você vai mostrar na justificativa o porquê que é importante estudar aquele tema, tá? Depois a gente tem a hipótese do trabalho de vocês, lembrando que a hipótese é a resposta da pergunta. E, por último, a gente tem quais as previsões da hipótese, ou seja, quais são os resultados esperados de cada uma da hipótese que vocês vão colocar. Então, aqui com esse exercício, vocês vão ter justificativa, pergunta norteadora, hipótese e os resultados esperados, certo? Então, Tonzinho encerra a aula 2 e vamos iniciar agora a aula 3 com vocês. Ficou alguma dúvida, gente, até o momento? Ou a gente pode continuar? Pode continuar. Pode, professor, pode continuar. Uma aguinha. Tá, pode continuar, professora. Primeira aula que eu assisto. Eu em casa hoje, graças a Deus. Mas assiste ao vivo, as outras não assistiu, não? Assim, gravado? As outras eu assisto gravado, ao vivo não, né, professora? Sim. Não, porque você falou primeira aula que assiste, aí eu já fiquei assustada, porque senão você fica perdida. Deus me livre. Ao vivo. Se você estivesse chegando só nessa aqui, você já ia ficar perdido no que era justificativa, para você dizer que danada é isso, professor. Eu nem ia entrar mais, porque não tinha mais nem sentido. Então, vamos lá. Tá dando certo. Ainda bem, que bom que estão gostando e estão conseguindo assimilar.
Continuando aqui com o método científico, né? A gente ainda na coleta de dados, lembrem que eu falei para vocês, a gente vai se focar muito mais na parte de coleta de dados, né, do que propriamente dito, no caso, os tipos de metodologia que vocês poderiam estar colocando no trabalho de vocês. Tá? Então, eu estou passando para vocês formas de vocês identificarem o que realmente é importante no trabalho de vocês, e aí com isso a gente já vai desenvolvendo todo o trabalho, toda a pesquisa, do que ficar só, o que é uma pesquisa exploratória? O que é uma pesquisa descritiva? O que é uma pesquisa bibliográfica? Não é sistemática, não. Como é o nome? Tem um nomezinho que eu não gosto. Integrativa. Então, não vou perder tempo aqui com vocês. Então, eu prefiro ser muito mais prática. E aí, o método que vocês vão utilizar é muito mais fácil de vocês conseguirem identificar. É só em ler os outros artigos, vocês já conseguem ver qual o melhor que se encaixa para vocês, tá bom? E aí, primeira questão da atividade 3. Lembrando que nessa aula 3 a gente encerra, tá, as atividades, que a gente encerra ela na semana que vem. Aí, quando encerrar, eu vou deixar disponível para vocês o link, tá bom? Então, vamos lá. Como testar a sua hipótese? Eu quero que vocês digam aqui, lembrando que quando vocês estão respondendo, estão levando a sério, né, a construção da resposta dessas perguntas, por mais que não existam perguntas certas ou erradas, né, no sentido quando eu for estar avaliando, porque vocês estão em construção ainda, mas quanto mais vocês levam a sério, melhor vai ficar o trabalho de vocês. Porque observem que tudo isso, todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês, são pontos que vão estar no trabalho de vocês. Então, como as 4 questões do exercício 2, né, que eu mostrei agora há pouco, você já vai ter a sua justificativa, sua pergunta, sua hipótese e os resultados esperados. Olha que coisa boa. Né? Depois é só ir encaixando o seu trabalho. Então, como você quer testar a sua hipótese, eu só quero que você diga se o seu trabalho é de campo ou bibliográfico. Só isso. Não estou querendo que você faça nada mirabolante por enquanto, tá bom? Lógico, se você já tem algo mais trabalhado, melhor ainda. Significa que você está se adiantando e que você, né, já está no bom caminho de desenvolvimento do seu trabalho. Então, como eu falei, né, vou estar dando exemplos aqui. Então, o que seria, né, manipulação experimental, estudos observacionais? Como eu já tinha falado no início da aula, uma manipulação experimental, o pesquisador ele vai estar fazendo alteração no seu sistema experimental e medindo o efeito daquela alteração. Exemplo, eu quero estar avaliando o princípio ativo da camomila, que faz com que a pessoa, né, fique mais relaxada, seja ali, tem o efeito calmante. Então, na manipulação experimental, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma dosagem X e vou estar avaliando o resultado daquilo. Então, eu vou ficar testando, eu vou fazer um comprimido, uma cápsula ali, para que as pessoas possam tomar e ficar mais calmas, mas também não demais, porque tudo demais é veneno. Né? Até a água em excesso faz mal. Então, eu vou estar testando ali, manipulando para ver qual é a proporção, né, saudável, que não seja muito forte também, que tenha ali uma dosagem compatível para o fim dela, que seria ali só de dar uma relaxada. Não é para você apagar, mas só para que você dê uma leve relaxada. E em contrapartida, eu tenho outro tipo de estudo, que seriam os estudos observacionais, onde na manipulação experimental eu estou ali manipulando tudo, testando. No estudo observacional, não. Então, o meu instrumento de coleta no estudo observacional, ele tem que estar muito bem desenhado, né, muito bem feito, porque na hora eu vou estar apenas coletando as informações que eu previ antes.
Tá? Então, no estudo observacional, como o próprio nome diz, é apenas observação. O pesquisador não manipula nada, só observa as relações entre as variáveis. E aí, o que é que a gente vai ter? Eu vou estar ali, vamos supor, fazendo um estudo onde eu quero avaliar a utilização de EPIs por profissionais da área de saúde no setor de urgência e emergência de um hospital. Então, se como eu disse, eu fiz meu instrumento de coleta, eu fiz ali a minha fichinha, onde vão ter as informações que eu preciso coletar, que são importantes para o meu estudo. Então, eu estou avaliando ali profissionais de saúde, não só enfermeiros. Então, eu vou colocar uma numeração para cada paciente. Né? Então, paciente 1, profissional que chegou ali primeiro foi qual? Então, vamos supor, médico. Tô chutando, tá, gente? Não estou dizendo qual é a ordem correta, não. Então, foi lá um médico. Aí, ele estava de luva. Eu não estou querendo avaliar o uso de EPIs. Aí, tem lá, luva, sim ou não? Aí, você vai ticando, né, marcando ali todos os parâmetros. Ah, chegou um profissional de enfermagem, chegou um enfermeiro. O enfermeiro estava de luva, estava de jaleco, estava de máscara. Né? Então, eu vou estar avaliando tudo necessário para o que eu tinha previsto como sendo importante para a coleta de dados para que eu alcance o objetivo da minha pesquisa. Dúvidas? Não? Se tiver, podem falar. E aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês interpretem essa frase para mim. Um bom desenho amostral é um compromisso entre a quantidade de informações que podemos obter em função dos recursos que podemos ter à disposição. O que é que eu quero dizer com isso? Hein, gente? Eu quero que vocês me respondam. Pessoal, respondam. Professora, isso aí é mais relacionado à pesquisa de campo, não é? Não. Então, Principalmente para a pesquisa de campo, mas para qualquer uma delas. Certo. Certo? Professora, no caso, um trabalho bem feito, né, onde explique bem, né? O que é um trabalho bem feito? Tipo, você ter as coletas de dados ali, tipo, organizada. Eu acho uma boa pesquisa, professora. Uma boa pesquisa, acho que uma boa pesquisa, né? Traz essa informação, esse bom desenho, no caso, uma boa pesquisa, um bom esboço do trabalho que a gente quer fazer, né? Uma dedicação maior para sair tudo dentro do padrão. Eu entendo assim. Mais ou menos. Você errou porque você não usou as palavras certas. Vamos dizer assim. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que desenho amostral é metodologia. Tá? Desenho amostral, desenho experimental é metodologia. Então, uma boa metodologia, certo? É um compromisso que você vai ter entre a quantidade de informação que você pode ter, que você pode obter, em função dos recursos, dinheiro, infraestrutura que você tem à disposição. Então, vamos supor, do que adianta eu, na minha metodologia, definir que eu vou ter que coletar 1.000, vamos supor que eu esteja trabalhando com glicemia, eu vou ter que coletar dados de 1.000 pessoas, a glicemia de 1.000 pessoas. Ou seja, eu tenho que ter disponível recurso, dinheiro, para poder comprar fitinha suficiente, algodão, álcool, tudo suficiente para atender a 1.000 pessoas. A gente sabe que a fitinha é cara, né? Então, se eu só tenho dinheiro para 100, adianta na minha metodologia eu estar dizendo que eu vou coletar 1.000, se eu não vou conseguir alcançar esses 1.000? Entendeu? Então, no trabalho de vocês, vocês têm que ser pé no chão. Tá? Então, a metodologia vai ser o compromisso da quantidade de informação que você pode ter. Então,
dependendo da pesquisa, você pode conseguir muita informação. Mas você tem recurso à sua disposição para realmente fazer a análise, coletar, né, essas informações que você poderia ter? Entendeu? É muito importante colocar isso aí, né, em observação. E aí a gente tem a segunda questão, né, a segunda pergunta de hoje. Existe variação, a segunda pergunta de hoje não, a segunda pergunta da atividade 3. Existe variação entre indivíduos, objetos e ou populações no seu trabalho? Tá? Então, na sua pesquisa, vai ter algum tipo de variação desses aqui? Não é só para dizer sim ou não. Tá? Se tiver, você vai dizer, existe variação de indivíduo, que é, vamos supor, o peso. Existe variação de objeto, que eu vou estar utilizando apenas um tipo de equipamento para que essa variação não comprometa o meu resultado. Entenderam? E aí vocês vão estar dizendo de acordo com o estudo individual de cada um de vocês. E aí a gente chega nas variações ao acaso. Então, as variações ao acaso, elas são a diferença entre valores medidos da mesma variável em indivíduos do mesmo conjunto. Ou seja, mesma variável aqui, a altura. Mesmo conjunto, pessoas. Então, a gente sabe que a altura varia. Se a gente vai medindo a altura entre mulheres, vai variar. Se a gente vai medindo a altura entre homens, vai variar. Se for entre homens e mulheres, vai variar. Então, isso é uma variação ao acaso. Então, se eu preciso coletar a altura nesse tipo de estudo aqui, uma coisa que eu preciso ter também é a variação do sexo, que a gente sabe que a média de altura de homens, a média, tá, é maior do que de mulheres. Bom? E aí chegamos a um estudo aqui que vocês vão trabalhar comigo para solucionar como a gente estaria desenvolvendo a metodologia de coleta para ele, tá bom? Então, suponha que você quer testar o efeito do consumo de uma dieta rica em proteínas que vai ser subministrada a crianças para que eu avalie a altura na adolescência delas. Guarda essa informação. Como é que eu posso contornar a variação ao acaso? Lembrando que um bom desenho experimental, ou seja, uma boa metodologia, vai minimizar as variações ao acaso, de forma que a variação que você está testando possa mais facilmente ser detectada. Vamos lá, deixa eu transmitir aqui para vocês. Deixa eu parar essa aqui e mudar aqui minha tela. Então, vocês estão conseguindo ver a tela do Word? Sim. Então, né? Então, vamos lá. Então, meu estudo vai ser o seguinte. Eu vou pegar 100 crianças, tá? Em uma escola. Todas elas com idade de 5 anos. Meu estudo ele vai durar 10 anos. Então, deixa eu botar aqui. Duração do meu estudo igual a 10 anos. Então, eu vou pegar crianças de 5 anos e vou ficar estudando elas até os 15 anos de idade, que é quando a gente estaria ali, né, com mais ou menos a estatura máxima, né, o período de crescimento ali daquela criança, né, daquele jovem, já estaria estacionando, vamos dizer assim. E eu vou dar para esses jovens uma dieta no almoço delas. Tá bom? Então, essa é a minha pesquisa. Eu vou pegar 100 crianças de uma escola. Meu estudo vai durar 10 anos. Eu vou pegar essas crianças com 5 anos e terminar meu estudo quando elas tiverem 15. Porque eu quero avaliar se a dieta que eu vou dar para elas durante o almoço por esses 10 anos vai fazer com que elas cresçam mais ou não.
Só isso é suficiente ou eu preciso de mais informações para que a minha pesquisa tenha sentido? Hein, gente? Hã? Que? Não entendi. Alô? Pessoal? Gente? Cadê vocês? Eu estou sozinha aqui. Tá, não, estou aqui. Explica novamente. Ok. A gente Então, tá aqui, responda. professor. Então, respondam Todos aqui, tá aqui, tudo mas certo? todo mundo pensativo. Diga. Bora. Pode falar, Heloísa. Então, vamos lá, vou reforçar. O estudo que a gente vai fazer eu vou pegar 100 crianças, estudantes de uma escola, todas com 5 anos. Eu vou fazer um estudo durante 10 anos, onde eu vou concluir quando elas estiverem com 15, onde eu quero fazer com que elas tenham uma dieta, onde eu vou estar dando para elas todo dia no almoço durante 10 anos, uma dieta específica, que eu quero avaliar se essa dieta vai ajudar essas crianças a crescerem mais. Só isso é suficiente para esse meu estudo ou eu preciso coletar mais informação, ter mais dados aí? Vai precisar É coletar as informações. Mais dados. Tá, Mais quais? dados. Como Quais? essa criança, não acredito que o quê? Dentro da escola, né? De acordo com a alimentação dela, como é a convivência dessa criança, o apoio que essa criança tem, se ela está se alimentando bem ou se não está, se os nutrientes que aquela criança está recebendo está sendo de acordo com os nutrientes que ela realmente precisa. Eu acho que isso tudo é uma visão de cada profissional. Certo, então eu vou botar aqui. Eu acho que, professora, o fator genético também, né? Não sei, vamos avaliar depois. Estou só botando a opção de vocês aqui. O que mais? Se essa criança ela tem uma vida ativa brincando, ou se é aquela criança que vive em casa, isso também vai influenciar, né? Até na saúde. A condição física dessa criança. O fator financeiro também, professora, hein? Hum, Porque talvez não tenha condições de ter uma boa alimentação. Então vamos lá. Como a hora já está avançada, deixa eu ajudar aqui vocês para não correr o risco da gente atrasar a aula de hoje, certo? Então, parabéns. Tá vendo quando vocês são apertados, pressionados, sai, então igual a laranja, né? Quando aperta, sai um suquinho bom. Então, vamos lá. Essas aqui foram as informações que vocês deram. Esses dois aqui, classe social e nutrientes, eu vou colocar juntos. Por quê? Em algum momento eu falei que essa escola ela era de alguma classe social específica? Não. Né? Eu só fiz dizer que era uma escola. Então vamos supor que essa escola ela tenha todo tipo de classe social. Se eu tenho uma classe social mais alta, então com certeza eu vou ter condições de ter um nível nutricional, né, tendo todas as refeições no dia corretamente, ok? Agora vamos trazer para o cenário oposto, né, que infelizmente é a realidade de muitos brasileiros, que no caso a gente estaria fazendo essa pesquisa aqui no Brasil. Então vamos supor que eu sou uma criança de classe social baixa, onde a gente sabe que a realidade de muitos elas estão na escola, a escola dá a merenda, né, dá ali a refeição, e essa é a única refeição que aquela criança vai ter durante o dia. A gente sabe que infelizmente tem isso. Inclusive, tem crianças que estão na escola não é nem por aprender mesmo, é porque para poder ter o que comer durante o dia, né? Então, no momento que eu tenho essa informação aqui, eu preciso coletar um dado, certo? Tentar, vamos dizer assim, não coletar o dado, eu tentar equiparar possíveis fatores de confusão que estariam influenciando o meu resultado. Então, podia ser que se eu não avaliar isso aqui, o que fez uma criança A ou uma criança B crescer mais ou crescer menos foi simplesmente por ela ter mais dinheiro de se alimentar.
Então, uma criança que tem as 3 refeições diárias no mínimo, lógico que ela vai conseguir ter um desenvolvimento muito melhor do que aquela que só come uma vez ao dia. Então, eu colocaria a escola agora, a escola passaria a ser integral. Por quê? Porque com a escola integral, eu passaria, através do meu estudo agora, a disponibilizar as 3 refeições principais do dia. Se aquela criança tem condição de ter um lanche, aí não vai influenciar tanto, porque o fundamental, né, são as 3 refeições diárias. Então, eu estaria tirando ali a influência do fator classe social do meu resultado. Outra coisa que a gente tem é o fator genético, né, que a gente pode até complementar aqui. Então, vocês concordam comigo que se eu pegar uma criança hoje com 5 anos, medir a altura dela, e depois pegar a mesma criança quando ela tiver com 15 anos, ela vai ter a mesma altura? Não. Não, naturalmente ela vai crescer, não é? É. Então, como que eu vou saber se aquela criança ela cresceu o que ela tinha de crescer, ou se foi o parâmetro de investigação, que no caso é a dieta, né, específica que eu estou dando para ela, que fez ela crescer mais? Olha que dado importante. Eita. Não é? Grande. Demais, senão eu ia coletar durante 10 anos e ia chegar no final, tá, a criança cresceu. Mas e aí? Como é que eu sei se ela cresceu a mais ou a menos do que era esperado? Então, hoje em dia, né, já há algum tempo, existe um cálculo que se faz levando em consideração a altura dos pais e o comprimento de alguns ossos da criança, que tem um programa estatístico que vai lá e define uma média de qual seria a altura daquela criança. Tá bom? E tem gente que até diz, mas se os pais são baixos, a criança vai ser baixa. Não. Eu tenho um exemplo claro na minha família, que a minha tia ela é menor do que eu, o marido dela é um pouquinho maior do que eu, não é muita coisa, ele é baixinho. E o meu primo, eu acho que ele chega, se não chegar a 1,90 m, chega bem perto. Ele é muito alto. E no caso, minha tia, por ser farmacêutica, é da área de saúde, né? Ela tinha feito esse testezinho assim para ver a estimativa de altura e de fato tinha dado que ele ia ficar muito alto, né? Ela até achou estranho porque ela é baixinha, o marido dela, né, é baixinho, e mesmo assim existiram fatores que nele, né, fizeram ele se desenvolver. Então eu preciso coletar esse dado para no final da minha pesquisa eu saber se o que influenciou foi a dieta ou se ele cresceu porque realmente tinha que crescer. E aí, com esse estudo, né, genético hereditariedade, existe, né, estimativa para se a pessoa é do indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino que vai estar influenciando. Certo? Que a gente sabe, né, que na média a estatura das mulheres é menor do que as dos homens. E aí, como eu tenho agora uma escola integral, eu vou num horário deixar essas crianças estudando, no outro horário eu vou deixar essas crianças fazendo uma atividade física, porque aí o fator classe social não vai influenciar aqui, certo? Porque se eu tenho mais dinheiro, eu posso estar matriculando meu filho numa escolinha onde vai ter um profissional, né, da área da educação física, dando toda a instrução, tendo todo o cuidado dos movimentos, de tudo, para aquele determinado esporte. O que uma criança que não tem esse acompanhamento, né, vai ficar correndo ali, né, fazendo exercício, mas sem ter, de fato, todo um cuidado do exercício correto. Então, eu contornaria também isso no momento que eu teria uma escola integral e disponibilizaria para todas as crianças atividades físicas. Certo? Viram como um estudo teoricamente simples, mas que quando a gente vai observar as nuances dele, a gente precisa ter muito cuidado do que realmente precisa ser coletado e observado antes da coleta de dados. Gente. Com certeza, é todo um processo. Sim, e aí eu trago esses exemplos para vocês e quero que vocês de fato... Tá cortando um pouco a internet.
Eita, então acho que é a sua, Andréa. Então, é importante que vocês observem esses detalhes para que quando vocês, né, quando eu estou fazendo esses exercícios com vocês, é para quando vocês estiverem sozinhos em casa, remoendo a cabecinha de vocês ali para escrever, né, o projeto de vocês, vocês usem esses mesmos raciocínios. Eita, quando a professora chegou nesse ponto aqui, ela fez isso, aquilo lá, então é dessa forma que eu tenho que seguir o raciocínio para identificar no meu trabalho pontos importantes, tá? Então, gente, continuando. A estatística, ela vai ser uma ferramenta para relacionar as características de um conjunto de dados limitada, ou seja, uma amostra, com as características do universo ou população da qual a amostra foi retirada. Então, vamos supor que aqui fosse o meu todo. Dependendo do estudo, eu não preciso estar usando tudo. Eu posso estar utilizando uma parte só, né, que é o que a gente chama de amostra, para fazer a análise dos meus resultados, certo? Para coletar ali para o meu trabalho. A gente chega num outro ponto, num outro exemplo, que são os confound factors, ou seja, fatores de confusão. Então, os fatores de confusão, a gente viu que nesse exemplo, né, da dieta, tinham vários que precisaram ser observados para não chegar no final do estudo e ter tudo ido por água abaixo. Então, vamos lá. Se você quer conhecer como a variável A afeta a variável B, né, então eu estou só observando A e B. Só que C, a variável C, também afeta B. Só que você não coletou essa informação. Então, a gente diz que C é o fator de confusão ou confounding factor. Então, é necessário que você observe isso, se existe algo que possa estar influenciando aquilo que você está investigando. Porque, caso contrário, por exemplo, nesse estudo aqui, você chegasse na banca, lá no final do seu trabalho, a banca ia dizer, não, essa conclusão que você chegou está errada. Não foi só A que influenciou aqui. Existe um outro fator que você não observou que também está influenciando. É necessário ter atenção. Então, vamos lá para o exemplo. Você quer saber se duas comunidades com níveis diferentes em nutrientes diferem no teor de açúcar no sangue. Você mede de manhã numa população e viaja para a segunda comunidade, onde chega ao fim da tarde e mede lá o teor de açúcar do sangue. Então, quais outros fatores podem afetar os valores de açúcar no sangue medidos? Vamos trabalhar melhor esse exemplo. Eu vou aqui em João Pessoa, 7 horas da manhã, vou lá na praia, começo a coletar a glicemia do pessoal até 8 horas da manhã. Terminei, viajo para Patos, chego lá em torno de 1 hora da tarde e coleto a glicemia do pessoal lá de Patos. Conclusão do meu trabalho. População de Patos está diabética. Também. E aí, qual foi o fator de confusão aí, que não foi coletado nesse estudo? Foi o tempo. Que a senhora passou para O horário, né, da coleta de O horário. dados. Certo? Então, vejam, eu trago um exemplo bem simples, né? Bem bobinho. Mas que se você não tiver atenção, já era seu trabalho. Então, numa situação dessa na banca, a banca iria dizer o quê? Não, totalmente errado esse seu resultado. Olha o horário que você coletou. As pessoas de Patos já tinham tomado café, já tinham trabalhado, já tinham almoçado, né? Então, tudo fatores que podem estar influenciando ali a glicemia daquele indivíduo, né? Então, como que a gente poderia estar fazendo esse estudo? Eu poderia fazer de duas formas. Ou duas equipes, onde uma estaria fazendo aqui em João Pessoa e a outra fazendo lá em Patos, no mesmo dia. Ou faria em João Pessoa, viajaria e no outro dia faria em Patos. Não tem problema, tá? Só que aí eu pergunto para vocês, o horário dessa coleta seria o mesmo? Vamos supor, eu defini que 7 horas da manhã eu estaria coletando a glicemia, tanto aqui quanto lá em Patos. Tá certo? O horário seria a condição de definição, para mim, né?
Não, Porque então, eu poderia definir que, ó, gente, 7 horas da manhã eu vou estar aqui e eu vou estar em Patos. Coletando ao os mesmo dados 7 tempo, horas da manhã. eu acho que sim, ao mesmo tempo, os dois lugares sendo feitos naquele mesmo horário, com a mesma quantidade de pessoas, tem que ver a quantidade de pessoas que vai ser feito aquele teste de glicemia também, né? Não, a gente não está nem entrando nesse mérito aqui, a gente está fazendo algo mais simples, só de exemplo. Eu acho que Tem daria, eu acho no que, da- eu mesmo acho que daria horário, certo. Eu acho que daria no mesmo certo. horário, Depende. o mesmo horário e dias diferentes, né? Dias poderia Não, ser se dias tivesse seguidos. duas Não, duas equipes, equipes. poderia ser no mesmo dia. Isso aí também Também Duas é. não é um problema. Duas equipes, 10 e 10, um exemplo. E aí, quem dá mais? Quem dá mais? Aí teria um problema também, que é a questão de teria que estipular um horário para que essas pessoas se alimentassem, né? Até no Chegou dia no anterior. ponto. Chegou no ponto correto. Exatamente, porque se uma população tivesse com fome, não tivesse se Não é alimentado, nem isso. É o Não, seguinte, É a, que- vamos é a supor, questão de peraí, prevenção, de orientação. calma, gente. A questão do Vamos supor, jejum. a gente tem características diferentes aqui de cidades. João certeza. Pessoa, entre aspas, é uma cidade grande, né? A capital, a gente tem um ritmo diferente de cidades do interior. Querendo ou não, aqui, muitas pessoas, elas trabalham até 10 horas da noite, vão chegar em casa lá para 10h30, 11 horas, né? Então vão estar jantando ali, vamos supor, 11 horas da noite. Então, quem janta por volta de 11 horas da noite, né? A gente sabe que o ideal é ter 8 horas de jejum, dependendo do exame que for fazer, né? Então, o glicêmico, no caso, então 8 horas de jejum daria, né, a glicemia correta. Agora, vamos supor, a gente está falando de Patos, né? Então, vamos supor que o indivíduo, por ser uma cidade do interior, o ritmo de vida, ele muda um pouquinho. E é mais fácil a gente ter pessoas lá que jantem 6, 7 horas da noite do que aqui. Aí vamos supor que o indivíduo jantou 7 horas da noite, mesmo que ele acorde 4 da manhã. Vamos supor que ele jantou 7 horas da noite. Se eu for coletar a glicemia dele de 7 da manhã, ele passou 12 horas de jejum. Então, ele vai mostrar o quê como resultado? Uma hipoglicemia. Então, como eu deveria fazer essa pesquisa? Eu poderia chegar num dia antes, conversar com as pessoas, orientar, né? Dizer que estaria fazendo estudo, elas aceitariam ou não participar do estudo e traria toda a orientação. Ó, eu preciso que vocês se alimentem até tal hora, né? Porque no dia seguinte, em tal hora, a gente vai estar fazendo o estudo. Possa ser que na cidade do interior eu precisasse fazer essa coleta mais cedo. Ao invés de 7 horas da manhã, eu fizesse 6, 5 horas da manhã, certo? Então, o que importa aqui, que é o nosso próximo tópico, é que a gente crie réplicas. Essas réplicas significam o quê? Que tudo que eu fizer numa cidade, eu tenho que fazer igual na outra cidade. Porque se eu tiver diferenças, eu não vou poder comparar aquelas informações. Então, se eu tenho uma cidade que eu coleto com 8 horas de jejum, na outra cidade eu coleto com 2 horas, na outra cidade eu coleto com 12 horas, então como é que eu vou poder comparar esses resultados? Não tem como. Então, estes efeitos vão estar dificultando a nossa interpretação dos resultados, né? Pode ser só a questão da hora, mas vai fazer uma influência grande no resultado da gente. Então, condições controladas e bom desenho experimental vão estar ajudando nesses casos, para que a gente não cometa uma coleta de dados ambígua, equivocada, que tenha fatores de confusão que não foram observados e, consequentemente, irá comprometer a sua pesquisa. Então, réplicas, né, replicação, implica em fazer o mesmo número de medições em sujeitos diferentes, chamados réplicas ou unidades experimentais. Então, independente de ser só aqui em João Pessoa, em Patos, mas se eu quisesse acrescentar Campina Grande, Monteiro, Guarabira, Souza, seja lá qual cidade fosse, eu teria que fazer a coleta de dados da mesma forma, para assim eu poder ter um padrão e poder comparar os resultados. Por isso que em muita pesquisa, né, estudos pelo mundo,
os métodos são os mesmos. Por quê? Porque depois, quando reunir todos esses resultados, vai ser possível comparar eles. Então, independente de qual país ele foi feito, se foi feito da mesma forma, eu vou poder comparar. Agora, se cada um usou uma metodologia diferente, aí não vai ser possível, certo? Alguma dúvida, pessoal? Gente, estou disponível 3 minutinhos para vocês tirarem dúvidas antes da gente encerrar a aula. Quando a senhora está falando, assim, é bem fácil, né? Aí depois fica complicado. Por isso que é importante que eu falei isso, acho que na primeira aula. Da mesma forma que vocês têm um horário para disciplina, que vocês, por semana, separem um horário para vocês se focarem no seu TCC, tá? Então, no momento que vocês fazem isso, vocês vão ter um tempo onde vocês vão estar só direcionada à pesquisa de vocês. E aí vocês vão poder estar colocando em prática aquilo que foi visto em aula, tá? Como as aulas também ficam gravadas, né, disponível para vocês, com a autorização, né, de vocês, que vocês autorizaram no início, então é possível que você volte numa aula, eita, deixa eu ver como foi que a professora usou o raciocínio aqui para responder isso, porque isso eu estou no meu trabalho aqui, eu acho que eu estou chegando na mesma situação. Então, aí você vai lá, você pode ver novamente, tá bom? Mais alguma dúvida? Não. Não? Certeza? Por enquanto, não. Qualquer coisa, chama a senhora no zap. Tá. Chama no zap. Gente, ó, não fiquem mandando mensagem no horário da aula, porque eu estou dando aula, eu não vou ficar respondendo. Então, por exemplo, agora tem um bocado de gente da turma de vocês que mandou mensagem para o meu celular. Eu não vou responder, que eu estou no meio da aula. E terminando essa aula, eu vou ter outra aula. Então, não adianta tá mandando mensagem, não. Eu acho que provavelmente só amanhã eu vou estar respondendo. Tá certo? Por hoje eu não professora, vou como a mandar, não. Agora Andrea semana disse, que né? vem. Como a Andrea disse, assim, a senhora explicando, é tudo muito fácil. Assim, fácil Mas não, é né? fácil, a questão é prática. Entendeu? Pronto, exatamente, é isso daí. Quando a gente for pôr em prática, que a gente já está botando algumas coisas em prática, claro. Sim. É um pouquinho difícil. Não é tão fácil assim. Na aula, a gente É entende porque a tudo. senhora que faz sempre é fácil, né? Igual se a questão gente de tivesse numa sala de experiência. aula, Eu tenho muito mais seria experiência com realmente. construção de trabalho científico hoje do que eu tinha quando eu construí meu TCC. Meu TCC, se eu fosse fazer novamente ele, com a experiência, o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza ele seria muito melhor do que foi na época, que eu não tive nenhuma orientação. Eu não tive ninguém pegando na mão, como vocês estão tendo aqui, uma aula de TCC, explicando todos esses aspectos. Eu aprendi, de fato, como fazer um trabalho científico no meu mestrado. Então, graças a Deus, eu tive um professor lá, um professor português, né? Que a UEPB tem um vínculo com os professores lá de Portugal, e ele veio só para dar essa disciplina de metodologia científica, da escrita científica. E assim, para mim foi aquela coisa, né? Clareou tudo. Agora eu entendi, agora eu vou conseguir fazer um mestrado, né, de qualidade. E aí, nada mais do que justo do que eu passar meu conhecimento para os meus alunos. Oi, Luciana, quer falar alguma coisa? Não, professora. Eu queria só saber o seguinte. A senhora vai pedir para a gente, essa parte, a primeira parte do TCC, por exemplo, eu não sei nem fazer essa pergunta. A prova oral. Sim, certo. Mas, tipo assim, a senhora vai querer ele já todo no final do ano, ou a senhora vai querer até alguma parte? Não, por exemplo, vou querer o projeto. Lembrem certo. que eu falei lá na primeira aula, tem tudo direitinho. O projeto, inclusive na norma do TCC que eu enviei para vocês. Leiam, é fundamental que vocês leiam o que tem lá. Então, vocês vão construir no TCC 1 resumo, introdução, metodologia, cronograma, orçamento e referência. Só isso.
Não tem resultado de discussão no TCC1. A gente tem agora o projeto e não o trabalho final. Certo? Certo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo, até agora tranquilo, viu, professora? Que bom. Feliz. Vamos lá para frente. Então, só reforçando, já que a Luciana falou na questão de avaliação, a nossa prova oral, na nossa avaliação oral, vai ser agora em setembro, né, no finalzinho de setembro, e a gente vai fazer uma avaliação onde eu vou fazer uma videochamada com cada grupo, e aí eu vou estar fazendo justamente essas perguntas. Me fale qual é o seu título, sua contextualização, me diga a justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivo e metodologia. Lógico que eu sei que vocês estão no processo de construção, mas como eu já disse antes, se você tiver respondido o TED, você já tem a prova praticamente toda respondida, tá? Ô, E aí eu quero, professora, na cabecinha de vocês, é o que vocês entendem sobre o trabalho de vocês e não o que vocês estão lendo. Oi. professora, fala um pouco da pergunta norteadora novamente. Eita, vamos falar isso na aula que vem, porque já são 8h10, eu Então tenho que tá. dar outra aula. Pode ser? Me lembre Então no tá. início da próxima aula? Mas a pergunta Ok. norteadora vai ser uma pergunta que você faz que dá um direcionamento à sua pesquisa. Qualquer Uhum. coisa, rever a aula 2, que eu explico sobre pergunta norteadora, e se você tiver dúvida ainda, no início da aula que vem você fala, tá bom? Você faz a pergunta. Oi, quem mais ia Ok. falar? Mais alguém? Não? Então, gente, boa noite, tenham um excelente final de semana. Segunda-feira é feriado, fiquem em casa, se cuidem, tá? Sempre saiam de máscara, né? Saúde da gente é nosso maior bem. Então, tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, professora. Boa noite. Beijo. Boa noite, professora. Boa noite, tchau. Sim, quem quiser o material impresso, tá, gente? Quiser o